Hoje temos a grata satisfação de ter conosco o nosso amigo trabalhador da casa, André Graff, que vai nos falar de um tema importantíssimo que mereceu uma parte inteira do Livro dos Espíritos e foi complementado mais tarde com um livro inteiro só para isso. André vai falar sobre as leis morais. Jesus te ilumine. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Muita paz no coração de cada um de vocês, são os nossos votos, para que possamos comungar deste momento, um momento de bastante conhecimento, de divulgação, de paz e de amor entre todos nós. Nós vamos agora falar sobre uma parte importante, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Essas leis morais, na realidade, a gente vai iniciar colocando que existe uma lei, que é a chamada lei divina ou lei natural. É a lei do universo, a lei da natureza, ou, se quiserem, a lei de Deus, que trata de todo o universo, que regula todo o universo, desde todos os mundos, todos os planetas, todas as galáxias, nesse macrocosmos até o microcosmos. Existe uma lei que rege e que regula todo o universo. A título do nosso estudo, nós vamos começar separando as leis em leis do mundo material e leis do mundo moral. Lembrando que essas leis, elas têm duas características importantes: a eternidade e a imutabilidade. Ou seja, são leis eternas. Não surgiram em um determinado momento ou vão acabar em um determinado momento. Sempre existiram. O que para nós muitas vezes é meio estranho, né? A gente a ideia é sempre de ter um começo, um meio, um fim das coisas, né? A gente ainda tem um pouco de incapacidade de compreender essa questão da eternidade do próprio Deus, né? E também da imutabilidade. Não há como mudar essas leis, porque já são leis perfeitas. Diferente das nossas leis aqui terrenas, né, que a gente precisa estar sempre mudando, aperfeiçoando, adequando. As leis divinas ou naturais, elas são perfeitas, então não precisa também de mudar nada nesta lei. São duas características importantes nelas. Então, as leis do mundo material são as leis da física, ou as leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis referentes ao nosso mundo físico, que a gente estuda na escola como a própria física. Por exemplo, a gente sabe que se eu pegar um copo aqui de plástico, mas se eu pegasse um copo de vidro, ou o pires, que está aqui embaixo, né, e deixasse ele cair, provavelmente ele iria se quebrar aqui no chão, ia ficar cacos de vidro, e algumas pessoas poderiam se machucar até com esses cacos de vidro. Então eu tenho conhecimento disso. Eu sei que se eu pegar um vidro aqui, soltar, ele vai cair, vai quebrar e vai acontecer isso. É um conhecimento que eu tenho, então, portanto, eu não faço isso. Porque eu já sei quais são as consequências desse ato. E assim, dentro das leis da física, a gente sabe qual é o efeito e a causa de todos os atos que a gente faz dentro do mundo físico. Mas o nosso assunto aqui não é entrar dentro das leis da física, né? Esse a gente estuda na escola. A nossa questão aqui é entrar justamente nas leis morais. E as leis morais, elas regulam as relações do ser humano com seus semelhantes e também com Deus. Estão escritas na nossa consciência. Porém, muitas vezes a gente não consegue ter esse acesso pela nossa incapacidade ainda, né? Estamos aqui aprendendo, engateando ainda como espíritos. Então elas estão escritas em nós, elas estão lá dentro, mas a gente tem uma dificuldade muitas vezes em acessar isso. Por isso que elas precisam ser lembradas. E isso que a gente está fazendo aqui nesse momento é buscar lembrar, né, essas leis. Muitos missionários vieram lembrar que apareceram na face da terra, e a gente pode citar Jesus como um desses missionários. Porém, alguns falharam, deixando-se levar pela influência da matéria. Mesmo sendo um espírito um pouco mais evoluído,
quando reencarna, a encarnação é uma coisa que a gente mergulha na matéria e muitas vezes a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Então eles vieram com essa missão de lembrar essas leis divinas, porém chega aqui na matéria, se confunde um pouco e aquilo não acaba saindo não muito bem de acordo com essas leis divinas, até pela interpretação nossa, então, mas faz parte do nosso processo evolutivo. Jesus foi o que veio para nós e trazer as leis da forma mais pura possível, pelo que a gente tem de notícia e pelo que os Espíritos nos falam. O bem seria tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal seria tudo que é contrário a essa lei de Deus. Então, se a gente fizer aquele exemplo do copo, ou do vidro aqui, deixando cair, eu já sei o efeito. Vamos imaginar que o mal seria eu deixar o vidro cair. E o bem seria eu não deixar o vidro cair, eu segurar. Porque, vamos dizer, se fosse um copo, ele ia continuar tendo a sua serventia para tomar água, as pessoas não iriam se machucar com um caco de vidro que o copo iria fazer no chão, se quebrasse. Então, eu sei dos efeitos, eu tenho conhecimento, eu vou fazer um bem, que é não deixar o copo cair no chão. O mal seria se eu deixasse ele cair. Isso eu estou fazendo uma analogia da parte física. Mas para a gente entender que no lado moral, funciona da mesma forma. Tudo tem uma causa e um efeito. Também, se a gente, por exemplo, fica com ódio de alguém, se a gente tem o desejo de vingança de alguém, é a mesma coisa que eu deixar cair o copo, né? Já diz uma frase dizendo que se a gente deseja vingança, né, é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Não é a mesma coisa do copo? Se eu desejar vingança, eu sei que eu estou fazendo mal para mim mesmo. Só que a questão do copo, a gente sabe, todo mundo conhece, mas as leis morais a gente ainda está tentando entender tudo isso. Mas funciona com essa mesma analogia, de causa e efeito. Tudo que eu faço que é contrário às leis divinas, eu vou ter um efeito negativo para mim mesmo. Tudo que eu faço que é de acordo com as leis divinas, eu vou ter um efeito benéfico para mim mesmo. Né? Para a gente entender, comparando com o copo. Então, para fazer um resumo de tudo, essas leis morais, elas se resumem ao amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se a gente quisesse resumir todas as leis morais, está aí. Jesus resumiu também todas as leis e todos os profetas nessa frase. Só que a gente ainda precisa entender um pouco mais, né? Porque a gente está aqui ainda aprendendo tudo isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Tá, mas como é que é isso em um pouco mais de detalhes? Aí a gente estuda essas leis morais para a gente ter uma ideia de como é que é a vida aqui na Terra e como é que a gente tem que agir para poder fazer as coisas certas, fazer o bem e não ter um retorno negativo para nós. Esse é o processo que a gente precisa aprender aqui. Como eu sei, eu tenho certeza da questão do copo, eu sei, eu preciso saber e preciso ter certeza também dessas questões morais, que elas têm um efeito negativo. E muitas vezes a gente duvida disso e tal. Então aí entra a filosofia espírita, que nos explica, assim como a física explica as leis do mundo físico, a filosofia espírita explica a questão das leis morais, para que a gente possa entender e possa agir da forma correta sem nos prejudicar. Então, iniciando aqui, não está na mesma ordem do Livro dos Espíritos, eu mudei um pouquinho a ordem em função da forma que eu vou explicar aqui. A gente poderia começar aqui com a lei do progresso. A lei do progresso, ela existe porque todos nós somos espíritos em processo evolutivo e o nosso objetivo é chegar um dia a sermos espíritos puros. E vamos chegar. E vamos chegar. A questão é que a gente precisa passar pelas experiências, precisa adquirir o conhecimento necessário, vivendo as vidas aqui reencarnados na Terra, volta para o plano espiritual, aprende mais um pouco lá, volta aqui para a Terra para poder vivenciar aquilo que a gente aprendeu, aí a gente aprendeu algumas coisas, não aprendeu outras, volta para o plano espiritual, revisa tudo, reencarna de novo, faz uma nova programação e assim a gente vai
aprendendo até que a gente consiga chegar a ser um espírito puro. Então, o progresso do espírito, ele é constante. A cada reencarnação, o espírito aprende. E a velocidade desse aprendizado, desse progresso, é que depende da vontade do espírito. Então, alguns vão chegar um pouco antes, outros vão chegar um pouco depois, mas todo mundo vai chegar. E aí a gente pode dividir aqui em progresso intelectual e progresso moral. São as duas asas que fazem com que o espírito progrida no universo. O progresso moral, nos dizem os espíritos, decorre do intelectual, porque este último faz compreender o bem e o mal. Lembra novamente da questão do copo? A partir do momento que eu deixo um copo cair, que eu sei que ele quebra, eu aprendi aquilo. Não vou mais deixar cair o copo. As questões morais também. A gente precisa entendê-las, compreendê-las, qual é o efeito das nossas ações, se são efeitos positivos, se são efeitos negativos. Aí a gente aprende a não praticar mais aquilo, porque a gente sabe que é ruim para nós. Então precisa desenvolver o lado intelectual, para que a gente possa, então, também desenvolver o lado moral. Porém, muitas vezes, isso acaba não sendo desenvolvido ao mesmo tempo. A gente, uma vida vem, desenvolve mais alguma coisa, outra vida a gente reencarna, desenvolve mais o outro lado, e assim a gente vai tentando equilibrar essas asas, né? Que muitas vezes não estão bem equilibradas. A gente pode ver, por exemplo, muitas pessoas muito desenvolvidas intelectualmente, porém moralmente, não são. Né? E a gente sabe de alguns exemplos, só para citar, uma pessoa que desenvolve uma bomba atômica é uma pessoa inteligente. Mas desenvolver uma bomba atômica para matar seres humanos, isso não tem nada a ver com a moralidade. Certo? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade. Então, à medida que a gente vai conhecendo mais sobre as questões, a responsabilidade nossa sobre as nossas atitudes vão aumentando, porque eu conheço mais daquilo. Então, eu sei que eu não posso fazer aquilo. E mesmo assim faço, então a minha responsabilidade é maior do que aquele que nem sabia direito o que estava fazendo e acabou fazendo alguma coisa errada. Então, à medida que a gente aprende, nossa responsabilidade aumenta. E a evolução se dá da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Essa frase eu botei porque eu gosto, eu acho uma frase bonita, né? Que mostra justamente o processo inicial evolutivo do espírito, lá desde o começo, criado simples e ignorante. Ele vai desenvolvendo uma sensação a respeito das coisas e do universo. Depois, uma irritabilidade. Passa, então, para o instinto, que a gente vê muito na vida dos animais, né? Os animais, podemos dizer que eles têm um pouco mais de instinto, mas também têm a sua inteligência, né? Já nós temos um pouco mais de inteligência e também temos o nosso instinto. Então, a gente vai progredindo nesse sentido, desenvolvendo a inteligência, e à medida que a gente desenvolve a inteligência, a gente vai precisando menos dos instintos. E da inteligência ao discernimento, que é diferente. Eu citei a questão da bomba, por exemplo, é a questão de inteligência, né? Mas teve discernimento? Teve sabedoria ao fazer uma bomba atômica? Não. Então, só a inteligência não basta. A gente precisa aprender a ter sabedoria, que é utilizar a inteligência para o bem da humanidade e automaticamente para o nosso bem, porque nós estamos inseridos na humanidade. Então, o progresso do espírito se dá através dos milênios. E o espiritismo influencia no progresso da humanidade? Com certeza, né? O conhecimento espírita nos dá essa visão mais ampla a respeito de o que é a nossa vida, de como a gente deve agir aqui, e isso automaticamente influencia na humanidade. A partir do momento em que a humanidade vai tomando conhecimento das questões espíritas, vai tendo um pouco mais de conhecimento para atingir o discernimento de fazer as coisas corretas. Então, de que forma que o espiritismo contribui para isso? Destruindo o materialismo.
Como ele destrói o materialismo, faz compreender onde se encontram os verdadeiros interesses da humanidade. Onde está o nosso verdadeiro interesse? É nas questões materiais, que são momentâneas, passageiras, ou é na questão do desenvolvimento moral, da inteligência, que é algo perene e que a gente leva para a eternidade? A gente vai conseguindo ter um pouco mais de discernimento para entender essas coisas. O Espiritismo nos dá isso, né? E o Espiritismo, por ser um conhecimento que faz parte da natureza, da verdade da natureza, ele se tornará um conhecimento geral e marcará a nova era para a humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo de ocupar o lugar entre os conhecimentos humanos. Agora, isso, claro, depende muito da evolução da nossa humanidade. À medida que a gente vai conseguindo evoluir, a humanidade vai tomar conhecimento da filosofia espírita e automaticamente vai entender que o melhor a aplicar na sua vida são as leis do amor, as leis da paz, as leis do bom entendimento. Terá que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse material e o egoísmo do que contra a convicção. Essa é uma luta difícil às vezes, né? Porque a gente pode ter convicção e a gente pode estar enxergando alguma coisa, mas muitas vezes o outro não está enxergando da mesma forma. E aí a gente entra em embate. Onde está o verdadeiro interesse aí nessa questão? Muitas vezes conseguimos enxergar onde é, mas o nosso interesse, os nossos sentimentos, as nossas emoções ainda fazem a gente descambar por um lado equivocado. É aprendizado. É lidando na vida, no dia a dia, que a gente vai aprendendo a lidar conosco mesmo, com essas nossas emoções. Pouco a pouco, esse conhecimento será difundido através da ciência e seus opositores, então, serão vencidos. Quem se opõe ao Espiritismo vai acabar, de uma certa maneira, e aqui não estamos falando do Espiritismo como uma egrégora somente, mas como um conhecimento que vai muito mais além do que um rótulo, né? É o conhecimento de que o ser humano é um espírito, o conhecimento de que existe reencarnação, que muitas vezes não tem nem o nome de espiritismo, mas esse conhecimento é que tem que chegar na humanidade da forma correta. E mesmo que ele chegue de uma forma um pouco quebrada em algumas outras filosofias e algo nesse sentido, um dia vai chegar da maneira correta. É o progresso assim, né? Ele funciona dessa maneira. Bom, podemos falar também da lei de sociedade. A lei de sociedade nos diz que nós não podemos evoluir, já que existe essa lei da evolução, né? Nós não podemos evoluir se não convivermos em sociedade. Precisamos conviver uns com os outros, porque é ali que a gente vai conseguir burilar os nossos problemas. Isolado, ninguém consegue fazer uma evolução. Por isso temos que viver aqui em sociedade. Em isolamento não é possível progredir, porque por não haver disponibilidade de todas as faculdades, assim o homem se embrutece e se enfraquece. Elevam-se aqueles que fogem dos prazeres do mundo para auxiliarem os mais necessitados. Então, como é que a gente vai auxiliar os mais necessitados se a gente não conviver em sociedade? E é isso que a gente precisa desenvolver em todos nós, né? Essa empatia pelo outro, para que a gente possa entender que o outro que vive dentro de uma sociedade como nós, precisa também ter o direito a uma vida com saúde, a uma vida de paz, a uma vida de alegria. Nós não conseguimos viver em paz se a pessoa do nosso lado não está em paz. Não temos uma paz completa, podemos até ter um bem-estar, mas algo nos impele a ajudar, porque o bem-estar verdadeiro a gente só consegue quando a gente vê todo mundo bem. Todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. Porque não existe aqui também ninguém melhor do que ninguém, e outro superior e outro inferior, e muitas vezes a gente fica querendo fazer essas distinções, mas todos nós aqui estamos na mesma faixa, no mesmo nível evolutivo. O que nós temos são diferenças de aprendizado, sim. Cada um de vocês já aprendeu determinadas questões, que com certeza eu não aprendi todas elas, ainda tenho muito o que aprender também.
Então, se nós auxiliarmos os outros dentro daquelas virtudes, dentro daquilo que a gente já conseguiu aprender, eu auxilio você, você me auxilia nisso, eu auxilio o outro me auxilia, aí sim. Agora, se a gente quiser brigar entre nós, aí fica mais complicado. Devemos nos auxiliar. Porém, pequenos momentos de isolamento para reflexão e contemplação são importantes. E isso a gente vai ver quando vê a lei de adoração, que serve nesses momentos. Então, a outra lei que nós temos é a lei de reprodução. Na lei de reprodução nos mostra que todos nós, como vivemos em sociedade, para que essa sociedade não acabe, porque a gente precisa dela para poder evoluir, então nós precisamos ter reprodução. Se a gente acabasse com a reprodução, não haveria daqui a pouco mais nenhuma sociedade. Certo? E aí, para isso a gente tem o casamento, e há um comentário sobre a questão do celibato, né? Quem resolve não casar-se. Então, os espíritos nos dizem que o casamento constitui um ato de progresso nas sociedades humanas. É resultante de resoluções tomadas antes da reencarnação. Sua abolição seria um retrocesso. Então, é necessário que a gente se una para poder haver as condições de progresso na humanidade e as condições de reprodução, sem a qual a humanidade não existiria. Na poligamia não há afeição real, apenas sensualidade. São alguns pontos que a gente tira, né, aqui das leis morais, só lembrando, eu devia ter falado isso no começo, mas lembrando que a gente tem um ano inteiro de estudo aqui na casa do estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD 2, o segundo ano, é onde a gente estuda essas leis morais todas que eu estou passando para vocês aqui hoje num rápido resumo, né? Então tem muitas coisas. A gente, por exemplo, pega uma lei dessa, né, e estuda em 2, 3 aulas aqui nos estudos da casa. Então a gente está pegando alguns pontos que a gente considerou importante para repassar. Então a poligamia não há afeição real, né? A poligamia seria uma pessoa casada com várias outras, né? A união verdadeira, né, no casamento, seria 2 pessoas. Essa seria a forma mais correta da gente fazer o processo evolutivo. O celibato pode se dar por motivação egoística ou de benevolência. Então depende, então quer dizer que o celibato, a pessoa que não casa, ela está infringindo a uma lei moral? Não, depende da situação. Se for por uma situação egoística, eu não vou casar porque eu não aguento outra pessoa do meu lado, porque eu quero viver sozinho. Bom, aí é uma situação. Agora, se a pessoa tem o celibato, não adquire matrimônio, não tem família, para se dedicar à humanidade, como, por exemplo, o caso de Chico Xavier e o caso de Divaldo Pereira Franco, que não casaram, não têm as suas famílias constituídas de uma maneira normal, mas estão ali se dedicando à humanidade. E esse celibato, naturalmente, é porque eles consideram como sua família toda a humanidade. Então, já estão, né, num entendimento diferente. A dissolução do casamento mostra uma condição de união que não foi realizada com base nas leis de amor, né? Porque existe essa questão do amor verdadeiro que muitos de nós ainda não estamos conseguindo alcançar. A gente está aqui tentando, né? Então, quando há a dissolução do casamento, não está existindo, na realidade, aquele verdadeiro amor. Mas tudo isso são ainda tentativas, são questões que nós todos estamos aprendendo aqui para um dia realmente a gente realizar um casamento baseado nas leis do amor, à medida que a gente for progredindo. A outra lei seria a lei de conservação. A conservação da vida é necessária para o progresso do espírito. Nós temos que conservar a vida. Nós temos que conservar o corpo físico para que a gente possa continuar usando esse corpo físico aqui nessa vida, nessa reencarnação, e com isso a gente progredir. Então existe essa lei. Nós recebemos o corpo físico para conservá-lo, para preservá-lo, para tratá-lo bem, para que ele possa servir de carro, para que a gente possa evoluir e chegar lá na frente do processo evolutivo, né? Como diz André Luiz, é o carro físico, né? O nosso carro é o corpo físico, ele que a gente se utiliza, né? Quem dirige esse carro? O espírito. Ele que está dirigindo esse carro e utiliza na sua viagem desse processo evolutivo. Então nós temos
o direito de usufruir dos bens da terra, porém sem abusos, para conservar a vida e cumprir a missão do progresso. Então, nós temos que utilizar os bens? Sim. Tem algum problema em utilizar os bens da terra? Não. Eles estão aí para que a gente utilize para o bem, para o nosso progresso. Então, a gente pode utilizar para um lado positivo ou podemos utilizar para uma questão negativa. É natural a procura do bem-estar, desde que não seja às custas do sofrimento dos outros. Todos nós procuramos o bem-estar. E isso é absolutamente normal e faz parte também da nossa vida aqui. Porém, se isso é às custas do sofrimento dos outros, aí nós estamos infringindo as leis do universo. Lembrando, quando a gente infringe a lei do universo, as leis de Deus, nós vamos ter uma reação correspondente. E aí é importante saber diferenciar o que é necessário para a nossa vida, o que é necessário para a nossa evolução e o que seria supérfluo. Muitas vezes a gente dá um valor muito grande às questões que são consideradas supérfluas, né? No nosso estudo, no ESD aqui, a gente discute muito essa coisa, né? E a questão do supérfluo, e o que é supérfluo, o que não é, né? Aí vai da consciência de cada um, realmente, né? A gente saber o que realmente é necessário e o que realmente é supérfluo, né? Aí vai da condição, da forma de cada um enxergar. Mas é bom que cada um de nós comece a pensar dessa forma, para que a gente possa ver na nossa vida o que realmente eu preciso. Por que às vezes a gente aplica esforços e energias em coisas que não nos trazem nenhuma, não nos fazem nenhuma diferença na vida. E não aplica esses esforços naquilo que realmente vai nos trazer mais o bem. Por desconhecimento, estamos todos aqui aprendendo. As leis divinas estão escritas na nossa consciência, mas a gente tem a dificuldade de acessar e se deixa levar muito pela questão material. Por isso, essas reflexões são importantes, para que a gente possa começar a ter discernimento para poder entender o que realmente é bom para todos nós. E o instinto de conservação nos foi dado para nos precavermos dos perigos também, e também dos sofrimentos. Então, a gente tem esse instinto para conservar a vida, justamente para que a gente possa se precaver de perigos que podem acontecer nessa vida. Desde os primórdios lá do ser humano, o homem das cavernas, por exemplo, tinha um instinto para se precaver das feras que iam lá, e que ele ia ter que lutar com as feras, né? Então, é um instinto de sobrevivência. Hoje em dia, a gente não precisa ficar lutando com as feras daquela época, né? Mas a gente luta, muitas vezes, no dia a dia, com algumas questões importantes que a gente precisa preservar a nossa vida. Então, esse instinto é para a preservação da nossa vida e para evitar sofrimentos futuros. Porque se a gente não se precave em relação a isso, a gente acaba tendo, pela lei de ação e reação, algum sofrimento. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai percebendo aquilo que nos faz bem. A outra lei é a lei do trabalho. Trabalho, aqui, entende-se por toda ocupação útil. Não somente a questão de trabalho profissional, a gente está falando aqui. Mas toda ocupação útil do ser humano, os espíritos nos dizem que consideram um trabalho. E há a necessidade do trabalho, porque o trabalho é um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Quem duvida, né? A gente se aperfeiçoa, assim, a partir do trabalho. Se a gente fica inerte, completamente inerte, a gente não se aperfeiçoa. Trabalhando, fazendo alguma coisa útil, a gente vai aprendendo cada vez mais. E desenvolvendo a nossa inteligência, a gente consegue ter mais discernimento para desenvolver também a moralidade, como vimos antes. E visa um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento das faculdades de pensar, o que também é uma necessidade e eleva o homem acima de si mesmo. Então, o trabalho é necessário. Aqui nessa vida material, a gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Precisa manter a vida, só que isso também é uma forma da gente se desenvolver. Através do trabalho, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Essa frase também eu acho muito interessante, né? Olha a importância
de fazer alguma coisa útil através do trabalho triste acaba se reconfortando. O ignorante vai aprender através do trabalho. O doente acaba se refazendo. E o criminoso acaba se regenerando. Eu acho muito interessante essa questão. A suspensão do trabalho, de forma geral, assume as proporções de um flagelo. Então, deixar de fazer alguma coisa útil para a humanidade, para si mesmo, é como se fosse um flagelo na vida da pessoa. Então, há essa necessidade sempre, né, de fazermos alguma coisa útil. Mas existe um limite do trabalho e também a questão do repouso. O limite do trabalho é o limite das nossas forças. E a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem, porque deve ser exercido com equilíbrio. Então, cada um é que sabe até onde pode trabalhar, até onde pode fazer as coisas úteis para a humanidade, e o momento em que deve fazer para descansar. A gente vê nas obras de André Luiz que os espíritos também têm que descansar. Embora não tenham um corpo físico, eles precisam também descansar a mente, quando eles ainda não estão preparados para aquela questão. É necessário esse período de relaxamento, um período de descanso, para pôr em ordem as nossas energias. Porque se a gente não tiver as energias em ordem e continuar trabalhando, a gente pode cometer um erro, a gente pode se desequilibrar, e aí é um problema. Quem dera nós com um corpo físico, né? Nós precisamos dormir, por exemplo. A noite de sono ela é importantíssima para o nosso corpo físico. Então, temos que saber ter esse discernimento do momento em que o trabalho está sendo exagerado, está nos prejudicando, e até o momento em que ele realmente nos ajuda. Como disse, Deus deixa livre para cada um. A imposição excessiva do trabalho é uma transgressão às leis divinas, porque desequilibra o ser humano. O repouso serve para a reposição das forças do corpo e para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E aí vamos para a lei de destruição. Destruição? Como isso? Existe uma lei de destruição no universo? Sim. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Podemos citar, como exemplo clássico, a destruição do nosso próprio corpo físico. Nós nascemos, vivemos, utilizamos esse corpo e uma hora ele vai se destruir. Faz parte das leis da natureza. E a gente vai para o plano espiritual, volta de novo no novo corpo físico, reassume esse corpo que também vai acontecer a mesma coisa e no momento ele vai se destruir. Então tudo na natureza se renova. Tudo tem um ciclo de desenvolvimento. E à medida que esse ciclo passa, quanto mais ciclos nós temos, mais a gente vai se desenvolvendo. Então existe a destruição necessária, que é aquela destruição natural, que faz parte da natureza, independente da ação do ser humano, e são provas para o exercício da nossa inteligência, da nossa paciência, da resignação e do amor ao próximo. Por exemplo, a gente vê as catástrofes naturais, né? Muitas vezes pessoas morrem, mortes coletivas, como a gente tem visto, né, ultimamente na televisão, mas tudo é num processo de renovação e faz parte das questões da natureza. Isso muitas vezes serve para que a gente exercite a benevolência, para que a gente exercite a ajuda ao próximo também. Tudo tem serventia na lei da natureza, tudo tem um propósito na lei da natureza. Por mais que pareça negativo, mas tudo age para o bem. Nós é que muitas vezes interpretamos aquilo de forma equivocada e achamos que é um mal, e deixamos nos contaminar pelo mal, deixamos nos contaminar pela energia negativa, pelo fato daquilo ter acontecido. E na realidade, nos contagiar com a energia positiva seria, quando acontece um momento desse, buscar ajudar. Seria estarmos dentro da energia positiva, dentro das leis do universo quando acontecem essas questões. E existe a destruição necessária para a sobrevivência. Por exemplo, nós destruímos as plantas para podermos nos alimentar. Os animais,
Quem come carne, por exemplo, também destrói o corpo dos animais para que a gente possa se alimentar. E isso faz parte do ciclo da natureza, né? Embora os vegetarianos hoje já estão tendo, né, uma ideia um pouquinho diferente, né, que já está começando a evoluir nesse processo. E existe a destruição abusiva, que é aquela destruição causada pela imprevidência do ser humano. As guerras, os assassinatos, os atos de crueldade, a destruição com o meio ambiente, que a gente está em voga hoje em dia, está muito bem claro isso daí, né? E a própria autodestruição do corpo físico, né? São consideradas destruições abusivas. São transgressões às leis divinas que têm os efeitos correspondentes. Existe também a lei de igualdade. E existe a igualdade natural, porque os espíritos são iguais perante Deus. A gente pensa, mas existe tanta desigualdade no mundo, como que existe lei de igualdade? Igualdade enquanto espírito, porque a gente só está enxergando o mundo físico aqui, né? É o que a gente consegue raciocinar e enxergar, mas quando a gente passa para o mundo espiritual, todos nós somos criados simples e ignorantes, trilhando a mesma estrada. Deus nos deu a mesma oportunidade para todos nós. Mas como cada um vai trilhando de forma diferente, hoje, quando a gente reencarna aqui, a gente tem condições diferentes na nossa vida. Então, isso explica as desigualdades sociais que nós temos aqui na Terra, né? Então, a desigualdade terrena existe em função das diferenças oriundas do progresso dos espíritos nos seus processos evolutivos. As desigualdades sociais, de inteligência, desigualdades de riqueza, que a gente consegue ver hoje em dia no nosso planeta, né? Por isso, a gente começa a entender o porquê existe uma lei de igualdade no plano espiritual. E muitas vezes passa pela prova da riqueza e pela prova da pobreza, porque existe isso também, né, como uma forma de fazer uma prova. Novamente, né, se a gente olhar só para o plano material, a gente não vai conseguir entender as coisas. Agora, se a gente ampliar a nossa visão e olharmos para a questão espiritual, aí a gente vai conseguir entender que existe igualdade. E existe também a lei de liberdade. A lei de liberdade é a da liberdade de pensar e da liberdade de consciência, que para nós aqui é relativa, pois desde que juntos estejam dois homens, entre eles há direitos recíprocos que lhe cumpre respeitar. Então muita gente confunde essa questão da liberdade com anarquia, né? Com desrespeito aos outros, e não tem nada a ver com isso. De certa forma, essa liberdade, então, desse ponto de vista, ela é restrita, sim. No pensamento, goza o homem de absoluta liberdade. Então, na hora de pensar, aí a gente tem liberdade absoluta. Mas na hora de agir, né, aí a gente precisa olhar para o próximo. Hoje, em nossa casa, por acaso, eu ainda estava comentando essas questões, né, de um noticiário que eu vi ontem na TV, a respeito dos pancadões que existem lá em São Paulo, né, onde o pessoal reúne os carros, vão lá, fazem festas, tudo carro com som alto na rua, vendem drogas, enfim, e aquele som alto vai por quarteirões, porque são equipamentos potentes de som, né? E eles entrevistaram as pessoas de quarteirões em redor ali, diz que o cara não conseguia nem assistir televisão dentro de casa. Então, é uma questão, hoje em dia, a questão do som, por exemplo, né? Até comentei com meu filho, que ele gosta de escutar um sonzinho um pouco mais alto de vez em quando, então eu já dei essa, né? Olha, o som, a gente tem que escutar a nossa música desde o que não chegue na casa do vizinho. Começou a chegar na casa do vizinho, nós estamos interferindo na liberdade do vizinho. Se eu tenho um cheiro ruim na minha casa, alguma coisa que, né, cheira mal, esse cheiro está chegando na casa do vizinho, bom, se eu quiser na minha casa, eu faço o que eu quero, né? O efeito é meu. Mas a partir do momento que chega na casa do vizinho, já estou interferindo. Se eu tenho fumaça na minha casa, essa fumaça vai lá no varal da vizinha, né? E bota todas as roupas lá a ficarem fedidas lá no varal, eu tenho responsabilidade em relação a isso. Então, eu não posso ter a liberdade de fazer o que eu quiser. Nesse sentido, não. Eu preciso respeitar a liberdade do próximo também, né? Então, a liberdade de consciência é entendida como a faculdade de estabelecer julgamentos e juízos de valor. Apresenta limitações, visto que é relativa ao nível evolutivo do espírito. Então, todos nós temos a liberdade de olharmos uma situação e fazermos a nossa análise, o nosso julgamento. Só que
Lembrando, né? Não julgueis para não serem julgados, no sentido de julgar, condenar, já fazer todas as ações, né? Aplicar a pena, que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que se passa por trás da cabeça da outra pessoa, o que levou ela a fazer aquilo. Então, efetuar julgamentos nesse sentido é muito difícil para todos nós, porque a gente não tem um conhecimento de toda a situação do que aconteceu. Mas a gente tem essa liberdade. O livre-arbítrio e fatalidade. Entende-se por fatalidade o fato de todos os acontecimentos estarem predeterminados. Isso não existe, né? Pré-determinação não existe. Existe a determinação no momento em que o espírito reencarna, ele escolhe as provas que ele vai passar. Nesse momento, existe ali um livre-arbítrio. Depois que ele escolheu e reencarnou, aquelas provas ele vai ter que passar. Ele não pode escolher e dizer, não quero mais essa prova aqui para mim. Não dá. Programou aquilo, vai programar. A gente vai acelerar um pouquinho para não ultrapassar tanto tempo. E existe o livre-arbítrio e a responsabilidade. Nós temos um certo livre-arbítrio, então, de agir, porém a gente tem a responsabilidade dos atos que a gente pratica. Porque existe a lei de ação e reação, que é a mesma ideia das leis da física, do copo, né? Na questão moral. Tudo que eu faço tem um retorno. Então, eu preciso aprender a fazer direito para ter um retorno bom para mim. É isso que a gente precisa aprender. E existe a lei de adoração. Adorar é aproximar a alma de Deus. Até essa palavra, adoração, dentro dos nossos estudos, né, muita gente acha, mas adoração é uma coisa meio... Né? A gente pode entender aqui como sendo uma elevação do nosso pensamento, elevação das nossas energias, conexão com Deus, enfim. Não nos limitamos à questão da palavra, né? As palavras mudam com o tempo o seu significado. Então, a gente precisa também adequar, né? Elevação dos pensamentos e sentimentos. E ela é verdadeira quando vem do coração. Então, precisa ter o sentimento envolvido. É um sentimento inato no homem e existe desde tempos primórdios, desde que sobre formas diferentes. Sempre tivemos a ideia, enquanto seres humanos, depois que nós passamos por esse estágio, né, de ser humano, a ideia de que existe algo superior a nós. A ideia de que existe um Deus. Sempre. Desde que a gente olhar nas tribos de índios mais antigas, a gente vai ver ali atos chamados, né, que a gente pode dizer de atos de adoração. Atos de elevação, atos de divindade, enfim. Então isso é inato no ser humano. Quem é contra, vai contra toda a história da humanidade que mostra que o ser humano já nasce com esse sentimento. Então, uma das formas que a gente adota é a prece ou a oração, né, que é um sentimento de vibração, energia proveniente do coração, elevação dos pensamentos e sentimentos. É verdadeira quando é do coração. Pode ser por nós mesmos, fazemos uma prece por mim mesmo, posso fazer pedindo para mim, posso fazer uma prece pedindo para os outros, pode fazer uma prece pedindo para os outros encarnados ou para os outros desencarnados. É válido. Né? Porque essa pessoa ainda vive. Então a gente pode fazer uma prece elevando o nosso pensamento para um ser desencarnado. A gente vai estar ajudando esse ser desencarnado, ou o encarnado também. É uma glorificação, um agradecimento e ao mesmo tempo também um pedido. É a sequência, né? As três coisas que a gente deve conter na prece. E é o ideal que ela seja diária, né? Ao acordar e ao dormir. Porque é o momento que a gente vai para o plano espiritual, no sono, a gente precisa desse momento de calmaria, né, para poder entrar numa boa vibração durante o sono. E quando a gente acorda, a gente também precisa elevar, reequilibrar as nossas energias para que a gente possa ter um dia bom. Né? E deve ser realizada solitária e intimamente. E o outro é o Evangelho no Lar, né, que é um estudo no lar, um encontro semanal, normalmente, pode ser até diário, se for o caso, mas normalmente a gente adota semanal, previamente marcado com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sobre a assistência dos benfeitores espirituais. Irradia energias para o ambiente doméstico, por isso é muito bom fazermos isso no nosso lar, né, termos esse costume
de fazer o Evangelho no Lar. Deve ser feito sempre no mesmo dia, na mesma hora, e pode-se adotar um copo d'água, porque os espíritos bons, eles vêm ali, botam os fluidos que a gente está precisando ali na água para poder tomar. Temos a prece inicial, leitura, esclarecimentos e prece de encerramento. São as etapas do Evangelho no Lar, né? E deve durar em torno de 15 a 30 minutos. São atos que a gente chama de adoração. E por último aqui, a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça compreende cada um respeitar os direitos dos demais. A gente já citou até o caso ali, né? Do som, enfim, né? E a caridade é o chamado BIP. Essa é uma questão que eu aprendi uma vez num curso que eu estava fazendo no Espiritismo, e é bom, né, essas coisinhas para a gente lembrar. O que é o BIP, né? Caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então nós temos que ser bom, isso é caridade, exercitar a bondade, e isso pode ser feito de diversas formas. A indulgência, que é não ficar reparando os defeitos alheios, reparando, divulgando e reforçando os defeitos alheios. Ser indulgente é não fazer isso, né? E o perdão das ofensas, tão importante para todos nós nos sentirmos bem. Porque perdoar não é passar só a mão na cabeça do outro e deixar que ele faça tudo o que ele queira. Perdoar é não ter energias negativas, não ficar com raiva, não ficar com rancor, não guardar isso dentro da gente. Isso é não perdoar. E o principal ponto é amar ao próximo como a si mesmo, né? Aí nós estamos praticando a verdadeira lei de justiça, de amor e de caridade. Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Aí a gente está praticando essa lei. Então, resumindo aqui, a gente tem que chegar a uma perfeição moral. E ser, ou melhor, buscar essa perfeição moral é desenvolver as nossas virtudes e buscar minimizar os nossos vícios. A cada existência, a cada década, a cada ano, a cada dia, a gente deve buscar melhorar as nossas virtudes e minimizar os nossos vícios. Não é uma tarefa que a gente faz, hoje eu vou fazer, então daqui para frente eu vou ser assim. Não dá, né? Quem faz isso está pondo uma máscara, que muitas vezes acontece, né? Mas não dá. O que a gente tem que fazer é ter consciência daquilo que são os nossos vícios e buscar no nosso dia a dia combatê-los até que eles vão se diminuindo. E não é uma tarefa tão simples, né? É uma tarefa árdua, mas não devemos desistir nunca, porque é isso que vai nos fazer evoluir cada vez mais. E o apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. E esse ponto de vista é que nós todos somos espíritos, que não estamos aqui e essa vida não acaba. Esse é o ponto de vista mais elevado, mais distante de todos nós. Esse seria um rápido resumo, como eu falei, das leis morais, né? A gente estuda isso com profundidade em cada aula aqui. Fica o convite a todos vocês que queiram começar os estudos da casa. Agora estamos no mês de fevereiro, em março começam os estudos da casa, para que a gente possa realmente aprofundar o conhecimento, né? E buscar ter um conhecimento maior para que a gente possa agir da forma mais correta e ter menos efeitos negativos na nossa vida. Esse é o sentido da gente realmente buscar estudar as leis morais. Eu agradeço a paciência de todos, né, e renovo os meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.